Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui é o professor Dasley falando e neste mais novo vídeo queremos aqui dar continuidade aos nossos estudos não presenciais. Lembrando que a área do saber é matemática e o nível de ensino, 8º ano do ensino fundamental. Certo, pessoal? Lembrando que estamos aí estudando sobre os polígonos e, em particular, no nosso estudo não presencial do encontro passado, tratamos de alguns aspectos específicos relacionados ao estudo desse objeto de conhecimento matemático. Vimos aí a questão dos elementos de um polígono, vimos a questão da convexidade, a questão da nomenclatura e, inclusive, as diagonais. E com este novo vídeo queremos aí dar continuidade a esse estudo dos polígonos, só que agora iremos adentrar em outros aspectos específicos também com respeito ao estudo dos polígonos. Em particular, queremos adentrar aí na questão da regularidade e também sobre a soma dos ângulos, tanto internos como externos de um polígono, certo, galera? Então, os tópicos aqui deste nosso encontro, deste estudo não presencial, é justamente sobre os seguintes tópicos, né? Regularidade, a soma dos ângulos internos de um polígono convexo, a soma dos ângulos externos de um polígono convexo e, por fim, os ângulos internos e externos em polígonos regulares, certo, pessoal? E vamos dar continuidade, lembrando também que em algum momento iremos aí tocar na nossa temática do mês de julho, que é a temática de tecnologia, como a tecnologia pode contribuir em prol da humanidade. Inclusive, vocês já devem ter notado que nesses estudos de geometria, gosto inclusive de me valer de alguns aplicativos e softwares que ajudam bastante aí na compreensão destes objetos de conhecimento matemático. Um deles é o GeoGebra. Não sei se vocês já ouviram falar, se já ouviram, né? Não sei se tiveram a oportunidade de manuseá-lo, é bem bacana mesmo, né? Quem puder, tiver essa oportunidade, né? Vá na internet, pesquise, né? Tem o GeoGebra Online para aqueles que não têm condições de baixar no celular, né? E, inclusive, é um tipo de software que permite termos aí uma visão bem bacana sobre esses aspectos geométricos. É claro que hoje irei trabalhar aqui mesmo, né, com alguns tópicos aí com respeito ao livro didático de vocês, lembrando que estamos aí no livro didático 2, certo, pessoal? Capítulo de número 1. Beleza, galera? Então, vamos dar aí continuidade, né, falando primeiramente sobre a questão da regularidade, sobre o que são polígonos regulares. Vocês podem ver aí na imagem, né, um exemplo de um favo de mel, e ele, se nós olharmos atentamente, veremos que é composto por várias regiões aí poligonais. Percebam que cada casinha dessa, conforme mostrei para vocês no vídeo passado, cada casinha dessa na verdade é um lado de uma figura geométrica. E se nós olharmos aí de um ponto de vista da geometria plana, em particular temos aí uma figura geométrica composta por 6 segmentos conectados, consecutivos e fechados, né? Eles se fecham. E, em particular, 6, né? Podem notar aí, cada casinha dessa
é composta por 6 lados. E, portanto, pelo que nós estudamos aí no decorrer destes estudos não presenciais sobre polígonos, vimos aí que essa figura nada mais é do que o hexágono, certo, pessoal? Ou também hexalátero. É claro que usamos mais o primeiro nome, questão se referindo à quantidade de ângulos, hexágono. Hexa quer dizer 6 e o gono aí quer dizer ângulos, 6 ângulos. É claro que para polígonos convexos vale a igualdade do número de lados, o número de ângulos e o número de vértices. Então, né, tanto faz eu chamar, na verdade, hexalátero como hexágono. Enfim, a ideia aí é o quê? Que se nós observarmos também mais atentamente do que a primeira vez, veremos que em particular esses lados, é claro que se nós formos aí pegar a régua e formos medir esses lados aí de cada casinha dessa aí no favo de mel, encontraremos provavelmente valores estritamente diferentes, né? Mas fica a ideia através aí do visual, apelando aí para a questão só visual, que esses lados eles têm medidas aproximadamente iguais. E é claro que quanto nós mais nos afastamos aí dessa figura que nós vemos aí do favo de mel, os nossos olhos projetam-nos a vermos que na verdade esses lados eles têm o mesmo tamanho. Como eu disse, se formos medir, vamos ver que dá diferente, mas cada vez que nós nos afastamos, percebemos que é como se esses lados tivessem o mesmo tamanho. Mas fica aí a ideia justamente de que, se nós falamos já sobre uma propriedade que é a questão da convexidade, nós falamos aí no vídeo anterior dos nossos estudos não presenciais dessa semana, através desse experimento que eu falei, de se afastar aí dessa figura do favo de mel e notar que é como se esses lados tivessem o mesmo tamanho, fica a dica, e será que nós iremos ter polígonos que têm os lados medindo o mesmo tamanho? Sim, né, pessoal? Vamos ter sim. E justamente um polígono convexo que tem os lados medindo o mesmo tamanho, nós iremos denominar aí de polígono regular, certo, pessoal? Inclusive está aí um exemplo para vocês, né? É como eu falei, pegando a ideia aí das casinhas do favo de mel, nós podemos aí imaginar um exemplo de um hexágono, né? 6 lados, regular. Esse daí que vocês estão vendo por último, vocês vão poder pegar a régua de vocês, verificar se quiserem aí na tela do seu celular ou do seu notebook e vocês de fato verificarão que nesse caso específico aí, de fato os lados têm a mesma medida. Então, todas as vezes que tivermos tratando de polígonos que têm a mesma medida, os lados, nós iremos dizer que eles são polígonos regulares, certo, pessoal? E isso é importante para o que nós iremos falar, né, mais adiante. Então já gravem aí essa classificação, né? E partindo justamente agora para a questão da soma dos ângulos internos de um polígono convexo, até um experimento, na verdade, que vocês podem estar fazendo em casa, né? Que é justamente o que? O experimento primeiro de provarmos para o triângulo. Qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo? Então, o experimento ele vai aí para vocês, né? Vocês podem pegar uma folha de papel ofício, né? Papel A4, como conhecemos, e primeiramente desenhar um triângulo. Esse triângulo ele pode ter o tamanho que vocês quiserem, pode ser pequeno, pode ser grande, vai depender de vocês, né? Então vocês desenham um triângulo, né? Nessa folha que vocês tomarem aí. Segundo ponto, vocês vão destacar os ângulos internos desse triângulo que vocês desenharam inicialmente e vão pintar, na verdade, cada um com cor diferente, né? Então tem um exemplo aí, veja que eu tinha o meu triângulo, né? Desenhei, a questão da cor azul interna aí é proposital, vocês não precisam pintar a região interna do triângulo que vocês desenharem,
Mas na hora dos ângulos internos, é bom que vocês destaquem esses ângulos conforme está aí, né? De cores diferentes. Vermelho, um ângulo interno, amarelo, outro ângulo interno e laranja, outro ângulo interno. Certo, pessoal? Depois disso, o outro passo do experimento é vocês vão pegar esse desenho do triângulo e dividir ele em 3 partes, de modo que em cada parte fique somente um ângulo. Então, como assim, professor? Vejam que no passo anterior eu tinha o triângulozinho e os 3 ângulos lá, nas extremidades, nos vértices. E agora eu peguei, veja que eu cortei o triângulo, e nesse corte que eu fiz do triângulo, cada ângulo ficou especificamente em um pedaço desse recorte que eu fiz. Recortei o triângulo em 3 pedaços, justamente pelo fato de que eu tenho 3 ângulos. Então, está aí, certo, pessoal? E, por fim, eu juntei esses ângulos de modo que eles formem um único ângulo, como se fosse uma espécie de quebra-cabeças mesmo. E aí, fazendo isso, né, vocês têm a oportunidade de fazer em casa, qual será o ângulo formado pela junção desses 3 ângulos internos? E aí fica essa incógnita, né? Trazendo aí os nossos estudos de matemática lá de álgebra, né? Fica aí esse desconhecido, né? Essa resposta. Será que quando eu junto esses 3 ângulos aí, dessa forma, que ângulo eu formo? Boa pergunta, né? Na verdade, se vocês juntarem, vocês vão formar justamente o ângulo raso. Vocês podem perceber isso até pela disposição com que esses ângulos estão aí. Se eu pego esse ângulo em amarelo e junto com os outros dois que já estão lá embaixo, um oposto ao outro, então quando eu junto os 3, eu vou formar justamente o que? O ângulo de meia volta, o ângulo raso. Isto é o ângulo de 180 graus. E aí eu garanto que todos vocês que fizerem esse mesmo experimento, no final vão obter esse mesmo resultado aí, do ângulo de meia volta com a soma dos ângulos internos do triângulo que vocês desenharem. E aí, qual é a nossa conclusão? A nossa conclusão é justamente o quê? Que em todo triângulo, a soma das medidas dos ângulos internos vai ser sempre quanto? Igual a 180 graus. Através desse experimento. É claro que há outras demonstrações matemáticas, digamos que mais sofisticadas, mas esse experimento aí ele é bem legal e bacaninha de fazer e nos remete justamente a essa conclusão. E a partir disso aí, nós podemos maximizar a coisa e agora abranger outros polígonos além do triângulo. Sabemos que o triângulo é o mais simples. Mas se nós formos agora para um polígono convexo qualquer, né? É claro que nós já sabemos aí agora que no triângulo a soma dos 3 ângulos internos é 180 graus. Percebam que, em outras palavras, né, eu pego 180 e multiplico pelo elemento neutro da multiplicação, que é 1, conforme apareceu aí para vocês, né? 1 vezes 180. E justamente esse 1, ele pode ser obtido de quê? Ele pode ser obtido do número de lados que o triângulo tem, ou seja, 3, subtraído de 2. 2, por quê? Daqui a pouco isso aí ficará mais claro para a gente, certo, pessoal? Aí vamos para um quadrilátero, né? Quadrilátero agora eu tenho 4 lados, né? E percebam que, na verdade, no quadrilátero, eu posso partir de um vértice, né, traçar uma diagonal, e quando eu faço isso, eu vou obter 2 figuras da anterior, ou seja, 2 triângulos. Perceberam aí, conforme apareceu para vocês? E justamente, eu já sei que em cada triângulo a soma dos ângulos internos é 180. E se eu tenho 2 triângulos, então eu tenho o quê? Que a soma dos ângulos internos no quadrilátero vai ser quanto? 360 graus. Perceberam? Então, veja que eu posso pegar 2, né, e multiplicar por 180. Ou, em outras palavras, eu posso pegar o número de lados que o quadrilátero tem e diminuir por 2. Olha o 2 aí de novo. E aí, seguindo essa lógica, indo agora, por exemplo, para um pentágono, então parto de um vértice, e partindo de um vértice eu divido o meu pentágono em 3 triângulos. Então, em outras palavras, eu vou ter 3 vezes 180, já que a soma dos ângulos internos em cada triângulo é 180. Obtenho 540. E percebam de novo, esse 3 aí que eu dividi, né, é justamente o quê? A quantidade de lados menos 2.
outras palavras, o que é que esse menos 2 significa? Significa justamente o quê? Que se eu pego um polígono maior aí que o triângulo, um quadrilátero, um pentágono, como esse caso aí, né? Ou, por exemplo, um hexágono, e partindo de um vértice, eu faço lá as minhas diagonais, justamente eu vou obter uma certa quantidade de triângulos. E o interessante é que essa quantidade de triângulos é justamente a quantidade de lados menos 2. O menos 2 é como se fosse algo que sempre aparece aí, né, implicitamente, né, está escondido nos bastidores dessa relação entre o número de triângulos que eu posso formar a partir das diagonais partindo de um vértice, que é o que nós vimos aí, né, nos estudos sobre diagonais, no vídeo passado. E aí, onde é que eu quero chegar? Se eu continuar esse processo aí, eu vou chegar justamente que na soma dos ângulos externos de um polígono, né? Então, partindo aí de um polígono de 4 lados em diante, né, eu vou ter o que? Que o polígono convexo, que vai ter uma certa quantidade de lados, pode ser decomposto em sempre a quantidade de lados menos 2 triângulos. E aí eu vou chegar em qual fórmula? Eu chego justamente nessa minha relação aí, que é a soma dos ângulos internos, né, de um polígono convexo qualquer vai ser justamente que a multiplicação dessa quantidade de triângulos, que é obtida diminuindo, por isso que está entre parênteses, né? Eu primeiro obtenho essa quantidade de triângulos que eu posso decompor o meu polígono, que é justamente a quantidade de lados que essa figura tem, que esse polígono tem, menos 2, e esse resultado multiplicar por 180. E aí eu vou obter a soma dos ângulos internos de um polígono convexo aí qualquer, porque eu posso pegar esse polígono e decompor em n-2 triângulos, onde n é o número de lados. Certo, galera? Então, isso para ângulo interno. Já para ângulos externos, nós teremos aí uma dinâmica um pouco diferente, né? Na verdade, nós temos aí até no livro didático de vocês uma demonstração, que não irei entrar em detalhes no momento, mas vocês podem estar consultando o livro e quaisquer dúvidas tirando conosco, e onde vocês verão que, na verdade, para qualquer polígono convexo, a soma dos ângulos externos é sempre 360 graus, certo, pessoal? Então, portanto, em qualquer polígono convexo, a soma dos ângulos externos é sempre igual a 360 graus, certo, galera? E aí, por fim, nós temos os ângulos internos e externos em polígonos regulares. E, inclusive, no livro de vocês tem até exemplos de polígonos regulares, né, feitos aí com aquelas trenas móveis, né, que são ali modificadas de acordo com como nós queiramos trabalhar, e vejam que elas formam justamente polígonos regulares. E a ideia é saber, e nesses polígonos regulares, levando em conta o que nós falamos sobre a soma dos ângulos internos e externos dos polígonos convexos, qual será o tamanho desses ângulos internos e desses ângulos externos? E aí no livro de vocês vão ver que justamente nós temos que, se a soma dos ângulos internos é dada por aquela relação, e como num polígono regular os ângulos têm o mesmo tamanho, basta eu dividir aquela relação por n, e assim eu vou obter a medida de cada um dos ângulos internos em um polígono regular, certo, pessoal? E por fim, em polígonos regulares, a questão do ângulo externo, basta eu dividir 360, já que essa é a soma dos ângulos externos, pela quantidade de ângulos, já que em polígonos regulares esses ângulos têm o mesmo tamanho. E assim encontrarei o tamanho, ou seja, a medida dos ângulos externos em um polígono regular. Certo, pessoal? Então, estamos juntos aí, né? Estamos também propondo para vocês as atividades do livro didático. Vocês podem estar respondendo e quaisquer dúvidas tirando aí conosco pelos meios de comunicação entre nós nesses estudos não presenciais, a plataforma e outros meios aí. Certo, galerinha? Um abraço e até mais!